Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar. Aleluia. Os irmãos, confesso aos irmãos que eu estava com saudade dos irmãos. Não estou podendo vir às quartas-feiras devido ao curso que eu estou fazendo, mas o coração fica aqui, né? A gente fica com vontade de estar aqui com os irmãos. Ainda mais eu que falo um pouco, abraço um pouco, cumprimento um pouco os irmãos, né? Para não dizer ao contrário, e a gente sente falta. Fico lá de casa, às vezes até assistindo um pouquinho do culto, mas o coração fica aqui, né? O pastor está brincando, irmãos, comigo, mas se eu não fizer isso, eu não vestir melhor, eu vou ficar cada vez mais com cara de velho e o pastor cada vez mais parecendo ser mais jovem do que é, né? Então a gente tenta aí dar um upzinho para poder ver se vai. Amados, já tem quase um mês, pastor, que eu não prego, estava até falando isso com a minha esposa hoje. Falei, filha, a perna já está começando até meu um pouco mais. Já tem quase um mês que eu não prego. E a perna treme, irmão. E o dia que a perna parar de tremer é porque Deus parou de falar e só quem vai falar seria eu. E aí não vale mais a pena você ouvir. Amém? Irmãos, eu já estava com uma palavra preparada para poder ministrar hoje. Essa palavra já estava preparada desde dezembro do ano passado, quando eu chamei o pastor e falei com ele de algo que Deus tinha tocado no meu coração para poder levantar uma campanha. E eu já vim com essa palavra dentro de mim, esperando o melhor momento para poder falar sobre esse tema, falar sobre esse assunto. E quando foi essa semana, se não me engano, na quarta-feira, o Espírito Santo foi lá, eu já com a palavra falando tudo bom, que não ia precisar correr atrás, né? O Espírito Santo foi lá e falou assim: não é nada disso que eu quero. Aí eu falei: ô Senhor, mas amém, eis-me aqui. Estava em casa escutando esse primeiro louvor que foi tocado pelo nosso Ministério de Louvor. Me atraiu? Isso, me atraiu. O Espírito Santo falou comigo profundamente nesse louvor. E eu falei: tá ali a mensagem que Deus quer falar para a sua igreja. Por isso, peço aos amados irmãos que abram sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Apenas do versículo 1 ao versículo 5. Êxodo 3, versículo 1 ao versículo 5. Enquanto os irmãos abrem ali, eu gostaria de louvar a Deus pela vida de cada irmão que visita o nosso ministério nessa noite. Eu quero que os irmãos sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Cada um dos irmãos que estão aqui alegra o nosso coração por estar aqui. Se nós estamos felizes com os irmãos aqui, eu imagino o coração de Deus e o coração da nossa irmã Nádia, que deve estar feliz demais com os irmãos que nos alegram nessa noite, né? A sua filha com o seu companheiro que está ali atrás, seu esposo, seu filho com a sua esposa também. Em especial, irmãos, eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos: amo aquele casal de coração, assisti aquele casal lanchando na minha loja, namorando, né? E hoje vemos aqui, alegra muito, muito mesmo, né? Nossa irmã Alice e nosso irmão Adriano. Lembrei, obrigado, Letícia, não fala que você não deu como não. Bem-vindos, meus irmãos, bem-vindos. Quem achou, diga bem? Amém. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5, irmãos. Quero ser muito breve nessa noite, não quero alongar, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar com você nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés.
Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? A gente vai assistir agora um pequeno vídeo. Eu não vou comentá-lo, mas a gente, ao longo da palavra dessa noite, a gente vai entender o que esse vídeo quer falar para nós. Lá. Quanto tempo? 15 minutos. Vai ser de recuperação de corpo, não restante. Acho que o chefe falou mais para trás. O que ele quis dizer? Esmarrei alguma coisa. Eles acham que o menino não passa essa noite. Foi de drogas. Se o chefe não tivesse pedido para voltar para trás, eu jamais teria achado ele. Eu o quê? Se eu não tivesse ajeitado mais para trás, pensei que você tivesse maluco. Eu não gritei nada para você. Eu não ouvi nada. Eu ouvi uma voz falar. Mais para trás. Então quem foi? Eu sei que eu ouvi. Acharam como nós achamos. Tanto rápido. É uma espécie de rebelião. Com sorte. Bem, a meu ver, só existem duas explicações. Ou eu estou louco, ou Deus falou com você. Exato. Se for o caso, houve um grande dilema. Que dilema? Eu não acredito em Deus. Até que enfim te conheci. É, finalmente. Obrigado. Vou me salvar. Eu te salvei. Quer dizer, salvei, mas não fui eu. Nada daquele dia. Deixa de existir. Quando eu ouvi uma voz me dizer, mais para trás, Deus me disse onde achar você. Amém. Aleluia. Vou descender. Obrigado, ajuda. Mas eu estava assistindo esse vídeo em casa e eu fiquei pensando sobre ouvir a voz de Deus. Ouvir quando Deus fala conosco. Porque às vezes Deus fala conosco através de uma música, de um louvor, através de uma criança que vem e abraça a gente. Só que muitas vezes Deus fala e a gente não ouve. A gente até escuta, mas a gente não ouve, porque a gente não entende. Você vai falar assim, mas ouvir e escutar é a mesma coisa. Não, não é. Escutar, a gente escuta. A gente acabou de escutar uma moto passar. Se você não conhecia aquele barulho de uma moto, você escutou um barulho qualquer. Mas quando você ouve, você tem um entendimento daquilo que você escutou. E às vezes, Deus, muitas vezes, Ele fala conosco, porém a gente não ouve. A gente não dá ouvidos à voz de Deus. E quando eu estava lendo ali, Êxodo capítulo 3, eu estava vendo que Deus, Ele pega e Ele fala com Moisés, só que Moisés prontamente ouve. E aquilo me chamou a atenção, e eu fiquei pensando ali, Senhor, mas o que o Senhor quer falar com a sua igreja através dessa passagem? Será que é só para falar sobre o chamado dele? Sobre como Deus chamou esse homem? Será que é para poder falar aquilo de como ele foi atento para poder ouvir a voz de Deus? Amados, Êxodo capítulo 3, ele começa a narrar uma história que ela tem um início ainda no capítulo 2. A Bíblia ela começa a falar, a trazer a história desse homem de Deus, que o próprio nascimento dele já é um milagre de Deus. Por quê? A sua mãe vê que o menino ele era bonito e corria risco do seu filho morrer, dele ser morto. A sua mãe então pega um cesto, balaio, uma espécie ali de cama para a criança, coloca no rio. A Bíblia fala então que o rio conduz aquele cesto até encontrar a filha de Faraó, que estava se banhando às margens daquele rio. A criança ela não morre naquele rio. Os animais daquele rio não comem aquela criança. A Bíblia fala então que sua irmã encontra aquela criança, pega aquela criança, leva até a filha de Faraó, somente para poder contextualizar você. E diz para ela que achou aquela criança.
e pergunta a ela então se ela queria que pegasse aquela criança e desse para alguma mulher hebreia para que pudesse cuidar dela. E a filha de Faraó então assim atende o que aquela mulher fala e fala: então chama uma mulher hebreia para poder cuidar dele. Então aquela menina vai lá e chama a própria mãe de Moisés para poder cuidar dele. Moisés então ele é cuidado, ele é ensinado, ele é criado nos costumes do Egito. Ele começa ali então a aprender toda a cultura, toda a ciência, toda a língua, toda a arte daquele povo. Ele começa a ser criado como filho da filha de Faraó, como um príncipe, como alguém que tinha tudo, que não lhe faltava nada, como alguém que nasceu, como a gente diz hoje, em berço de ouro. Não lhe faltava nada, mas o vazio ainda tinha dentro dele. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente pode correr atrás de muita coisa, e é lícito que a gente estude, que a gente trabalhe, que a gente busque, mas entenda uma coisa: nada pode preencher o vazio que só Deus pode ocupar dentro de você. Você pode buscar ser mestre, ser doutor, ser o que for, muito bom, irmão, parabéns. Você pode buscar trabalhar muito, fazer hora extra, ter o melhor emprego, tudo isso é lícito, tudo isso é muito bom, mas na hora que você deitar e você vê que ainda falta alguma coisa, não adianta você buscar no mundo que você não vai achar, não adianta você buscar no melhor carro, não adianta você buscar no ouro, não adianta você buscar em nada material, porque há algo dentro do homem que falta, só Jesus Cristo pode preencher. Tem certas coisas dentro de nós, irmãos, vazios dentro de nós, que às vezes a gente tem uma esposa linda, um marido abençoado, filhos lindos, uma boa casa, um bom carro, mas parece que falta aquela coisinha ainda. Parece que a gente não conseguiu atingir ainda aquilo que a gente queria. E a gente fica igual cachorro fica. A gente fica rodando e não consegue chegar em lugar nenhum. Às vezes a gente pega e fala assim: não, estou precisando passear. Viaja, faz um passeio lindo. E quando volta de lá o vazio continua. Sabe por quê, irmão? Porque nada vai preencher até o dia que você falar: Senhor, eu quero o Senhor presente na minha vida para todo sempre. A partir dali, o trabalho que talvez antes era pouco vai ser o suficiente. A partir dali, irmãos, aquele esposo, aquela esposa que você reclamava todo dia, você vai passar a falar: meu amor, eu te amo. Porque o que faltava na minha vida não era você, o que faltava na minha vida era Cristo. E agora, com Cristo na minha vida, as vendas dos meus olhos caíram e eu te enxergo com outros olhos. Êxodo capítulo 3, irmãos, ele vai narrar a história desse homem que, dentro de 120 anos, eu quero aqui dividir a vida dele em 3 partes. Primeiro 40 anos, depois o segundo período da vida dele de 40 anos e o último. Primeira parte é a parte que ele vai para o Egito. Ele é criado em toda a cultura do Egito e não lhe falta nada. Até que um belo dia, aos seus 40 anos, ele vê um egípcio batendo em uma outra pessoa, em alguém do seu povo. E ele pega e mata esse homem. Devido a essa morte, devido a esse homicídio, Moisés ele pega e foge. Ele foge para o deserto. E, irmãos, a Bíblia fala que ali ele começa a fugir. Faraó envia pessoas, soldados, para poder achá-lo, para encontrá-lo, para que ele fosse preso e respondesse pelo seu crime. Mas ninguém o encontra, ninguém o acha. E a gente começa a ler a história, a gente começa a ver que existe propósito em tudo, até às vezes num fato errado. Existe um propósito determinado para todas as coisas. E a gente não acredita, porque certas coisas acontecem na nossa vida e a gente questiona Deus, irmão Wallace. A
céu e sobre a terra para todas as coisas. Por mais que doa, por mais que a gente chore, por mais que a gente sangue, há um propósito de Deus sobre todas as coisas. Aquele homem, ele pega, ele vai para o deserto, fugindo de Faraó, porque Faraó buscava para poder matá-lo. E aí, a Bíblia começa a trazer a sua história, falando então que ele se esconde de Faraó. Mas a Bíblia fala que um certo dia, ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E ele então vai ao monte de Deus, vai ao monte Horebe. Irmão, eu já aprendo uma coisa aqui. Você pode fugir do homem, você pode fugir do chamado que Deus tem, você pode fugir de todo mundo que procura você, mas de Deus, daquele que tem olhos como chama de fogo, você nunca poderá se esconder. O chamado que Deus tem sobre a tua vida, você pode até dizer não agora, mas um dia Deus vai te puxar, nem que seja pela orelha, e vai falar: chegou a tua hora, chegou a tua vez, sai da caverna que eu vou falar contigo. A hora que Deus te encontrar, a hora que Deus falar: acabou as férias, acabaram as férias, chega, Deus vai te chamar e vai te trazer da maneira que for, porque o propósito dele será cumprido na tua vida, você querendo ou não. Eu não vou nem falar para você: aproveite as férias, porque no mundo você não está aproveitando nada. No mundo você está sendo marionete do diabo, fazendo só a vontade da carne. Mas eu quero te falar uma coisa: ainda existe uma voz doce e suave te chamando pelo nome, chamando você pelo nome, dizendo: o meu chamado contigo não mudou, a obra que eu tenho na tua vida não mudou, eu ainda tenho algo para fazer na sua vida. A Bíblia fala então desse homem, versículo 1 do capítulo 3: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Uma outra coisa eu já vejo aqui, irmãos, às vezes a gente quer, para poder fazer algo para Deus, a gente sempre fala assim: eu não tenho tempo, eu não posso fazer. Irmãos, Deus não chama desocupados, Deus não chama ninguém à toa. Você pode pegar a Bíblia e ler de capa a capa. Deus não chamou ninguém que estava à toa. Se você está ocupado, é você que Deus quer. Porque se você tem compromisso com as coisas do mundo, se você tem compromisso com as coisas do homem, imagina você nas mãos de Deus. O compromisso que você vai ter. Irmão, todo mundo tem, nem que seja meia hora. Nem enquanto está ali lavando louça, lavando roupa, o irmão ali fazendo alguma coisa, você pode estar falando de Deus para a vida de alguém. Você pode estar orando pela vida de alguém. Você pode estar movimentando o mundo espiritual em favor da vida de alguém. Porque tempo nós temos, a gente que usa mal. E Deus não chama desocupado. Deus não chama quem está à toa. Deus chama quem está trabalhando. Deus chama quem gosta de estar junto de pessoas falando da palavra dele. Deus chama quem é cheio de ovelha. Diz assim: e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe. No mundo, muita gente fala assim: todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, se todos os caminhos levassem a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não falaria: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Irmão, não se engane. Não se engane, às vezes usamos até frase como se fosse um mantra, usando frases, jargões que a gente usa, às vezes até aqui no nosso meio, como muitos dizem, gospel, como se isso fosse um mantra. Não é. Todos os caminhos não levam a Deus, os caminhos do mundo te levam para o inferno. Mas eu quero Deus te trouxe aqui nessa noite para que eu possa te falar que só existe um caminho, e esse caminho ainda se chama Jesus Cristo Nazareno. Esse caminho ainda se chama aquele homem das mãos furadas. Esse caminho ainda é aquele que morreu na
Todos os caminhos não levam a Deus. Só existe um caminho. E a Bíblia, ela continua no versículo 2 dizendo: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Irmãos, essa passagem, o anjo do Senhor, a teologia fala, ela chama, eu vou explicar, antes que a irmã me fale, chama de teofonia, é uma aparição de Cristo em figura em carne, uma aparição dele, é uma manifestação de Cristo antes da sua vinda como filho de uma mulher. Então, essa passagem do anjo do Senhor, você vai ler o anjo com letra maiúscula, é o próprio Cristo aparecendo em meio de uma chama de fogo. E a Bíblia ela continua dizendo, no meio de uma sarça. Sarça era uma pequena planta, irmãos, desse tamanho. Sarça não era uma árvore grande, bonita, com um fruto gostoso, para que Deus pudesse você pensar assim, não, Deus ele vai aparecer no meio de uma árvore linda, podada, bonita, dessa que a gente vê por aí. A Bíblia ela não fala isso, ela fala que Deus apareceu, que Jesus ele aparece, o anjo do Senhor aparece em uma chama de fogo, em meio de uma sarça. Irmão, mas que planta é essa? Que arbusto é esse? Irmãos, é uma planta que tinha espinho, era uma planta pequena, seca, feia. Aí você pode pensar, mas como? Deus aparece em meio a uma planta dessa, não uma planta linda, bonita. Irmãos, a Bíblia fala que certa vez, Jesus, ele estava passando por uma rua e ele para à sombra de uma árvore chamada figueira. E ele estava com fome e ele queria comer daquele fruto. A figueira é uma árvore linda, com um fruto gostoso, irmão. E aquela árvore linda, Jesus para embaixo dela, naquela sombra gostosa. E quando ele vai procurar um fruto para que ele pudesse comer daquela árvore linda, ele não acha, ele não encontra. E na mesma hora, ele fala, amaldiçoa aquela árvore seca. E eu já começo a aprender aqui uma outra coisa, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está em busca de aparência. O Senhor não está procurando árvore bonita. O Senhor não está procurando aquele que está mais bem estudado, preparado, aquele que se veste melhor. Sabe por quê, irmão? Se eu não for verdadeiro com Cristo, com terra ou sem terra, eu vou para o inferno. Se eu ficar como árvore bonita para os homens, o meu final é o inferno. Mas Deus está procurando árvore seca, espinhosa, assim como eu e você, mas com verdade no coração, mas com a palavra de Deus na nossa vida. Deus está procurando eu e você, que somos árvore seca, mas estamos com sinceridade na presença dEle. Não se preocupe, irmão. Hoje a gente vive um evangelho muito de aparência. Igrejas que são verdadeiros templos. Nada contra, irmão. Nada contra. Que a nosso dia também seja. Mas contanto que não seja sepulcro caiado, pintado por fora e morto por dentro. Que nós possamos ser uma igreja viva, uma igreja avivada, onde o nosso ministério de louvor começa a trazer a presença do Espírito Santo e a gente sente o manifestar do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Que nós possamos ouvir uma palavra e a chama de Deus arder dentro de nós. Que nós possamos, aos olhos do homem, sermos sarça, seca sim, espinhosa sim, mas cheios da presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? O mundo, parentes, amigos, às vezes não dão nada por nós. Não dão nada. Fala, é a árvore seca, não serve para nada. Não acredite em você, porque te olha como o mundo olha, como o homem vê, mas Deus olha para a minha vida e para a sua vida e vê o que Ele tem preparado lá na frente para você. Nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e cheios do Espírito Santo. Nós somos imbatíveis, irmão. Deus tem levantado uma igreja, Deus tem preparado uma igreja cheia do Espírito Santo, para poder abrir e fechar a boca, fazer com que a palavra de Deus vá e produza frutos, irmãos. E às vezes a gente não produz fruto, porque nós muitas vezes queremos ser árvore bonita por fora,
mas sem frutos. Sem frutos. E Deus está falando, seja sarça seca, mas seja cheio do Espírito Santo. Seja espinhoso, mas quando abrir a boca, fala da minha palavra. A Bíblia ela fala que Moisés, o que chamou a atenção dele, pastor, para aquela sarça pegando fogo, não era que a sarça estava pegando fogo. Não era. A Bíblia é muito clara quando ela diz que Moisés olhou para ver que a sarça pegava fogo, viu, e não se consumiu. Aqui que está. Como a sarça era um mato muito seco no deserto, com o calor do deserto, ela entrava em autocombustão. Era comum pegar fogo. A Amazônia acontece isso. Acontece isso, do nada pega fogo, porque a temperatura é muito alta. Então o que chama a atenção dele não era o arbusto pegar fogo, aquela planta pegar fogo. O que chama a atenção de Moisés é que o arbusto pegava fogo, mas não se consumia. Irmão, eu não entendi, eu vou te explicar, eu vou revelar aquilo que o Espírito Santo falou comigo para você. Muita gente olha para você e fala, por que está pegando fogo e não se consome? Por que está passando por essa prova, mas não define, não acaba? Por que está passando por essa doença, mas não morre? Por que está passando por essa situação, por esse aperto, mas não se dobra? Por que está passando por tudo isso, mas não acontece nada, mas não blasfema, mas não fala mal de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, mostra para mim e para você que existe uma chama dentro de mim e de você, que mesmo como árvore seca, nós temos fogo dentro de nós, que mesmo na prova, que mesmo pegando fogo, a gente não se consome, mesmo doente a gente não morre, mesmo passando por situações adversas, nós não nos dobramos a Baal. Não nos dobramos. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que permite o fogo é o mesmo Deus que tira o poder do fogo. A Bíblia vai falar de 3 homens, irmãos: Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia fala que esses 3 homens foram lançados dentro de uma fornalha. Todo mundo conhece a história, não quero entrar nela. A Bíblia fala que então o rei manda aquecer tantas vezes mais, e então joga aqueles homens, os próprios homens que lançaram aqueles homens dentro daquela fornalha, eles morrem com o calor do fogo. E a Bíblia fala que aqueles homens caem lá, e que o fogo só desata os nós que estavam nos braços deles. A Bíblia fala que o fogo não suja nem a roupa daqueles homens. Irmão, eu não estou conseguindo entender, eu te explico, irmão. O fogo que você foi lançado, a fornalha que prepararam para você, não é para te matar, é para destravar as amarras que o inimigo colocou na tua vida, é para destravar aquilo que Satanás está colocando contra você, porque o fogo que queimava naquele lugar, que matou aqueles homens dentro daquele forno, não é para te matar, mas é para te dar vida, porque o fogo do Senhor não é para matar, é para que você tenha vida e a tenha em abundância. Glória a Deus! Isaías capítulo 6, ela fala, e o mundo não entende. Ela fala, irmãos, ela vai contar uma história de uma visão que um profeta teve. A Bíblia fala que o profeta então ele olhou para o céu e viu o céu aberto, e viu o nosso Senhor assentado em seu trono. E ele diz então que serafins, que quer dizer anjos de fogo, seres de fogo, eles voavam sobre o trono de Deus. E a Bíblia fala que esses anjos de fogo, eles cantavam, eles clamavam, eles gritavam: Santo, Santo, Santo és o Senhor. E aqui eu aprendo uma outra coisa, igreja. Eu aprendo que quanto mais santo a gente fala, mais fogo a gente tem. Eu aprendo que quanto mais santo a gente diz, quanto mais a gente glorifica, mais fogo arde dentro de nós. E o mundo não vai entender, mas nós entendemos que quanto mais atraímos a presença de Deus, mais fogo arde dentro de nós. Quanto mais glorificamos o seu nome, mais sentimos a sua presença. Quanto mais dobramos o nosso joelho a Ele,
irmão, muita gente olha para nós e não entende. Como é que passa por esse fogo todo e não consome? Como é que está passando por essa prova toda e o fogo não acaba? Como é que está passando por isso tudo e está aguentando essa prova? Eu passei a minha vida inteira ouvindo que crente que tem propósito de Deus para ser cumprido na sua vida não morre. Passei a vida inteira ouvindo isso, irmão. A vida inteira. E eu quero te falar uma coisa, isso é verdade. Sabe por quê? Porque eu já passei por cada situação que se Deus não tivesse mais propósito na minha vida, eu não estaria mais aqui. Eu não estaria mais aqui. Mas se Deus permitiu, irmão, que você estivesse aqui nessa noite para ouvir essa palavra, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Para de olhar para o fogo, que às vezes foi até permissão de Deus na tua vida. Olha para Deus que vai te tirar desse fogo e vai te colocar num lugar mais forte do que aquele que te colocou lá. Só que dói, irmão. Passar pela prova dói. Ser jogado na fornalha dói. Machuca. A gente sente. Mas eu quero te falar uma coisa. O porvir de Deus, o que vem de Deus na tua vida é muito maior do que aquilo que você perdeu. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, que Deus tem preparado para você é muito maior do que essas coisas que nos prendem nesse mundo. Nós estamos tão presos a esse mundo que às vezes a gente vem para o culto e a gente só quer olhar para ver a sarça pegar fogo, Adriano. A gente quer olhar para ver se o ministério de louvor, se ele pega fogo. Eu quero ver se esse pregador pega fogo. Eu quero ver se esse pastor realmente pega fogo. E às vezes a gente está num culto onde muitos irmãos chamam até de culto gospel. Quer ver a pirotecnia, os fogos daquele culto. É tanto holofote, irmãos. A nossa irmã falou aqui. É tanto holofote. Deus não está preocupado, irmãos, com o pregador que prega bem, que fala bem. Deus está preocupado com homens e mulheres que têm vida no altar. Que quando abre a boca é Deus falando. Irmãos, Deus não está nem aí se você canta bem ou não, se você toca bem ou não, se você prega bem ou não. Eu ouvi pregações de homens e mulheres de Deus que às vezes nem dente na boca tinha, mas quando falava o milagre acontecia. Sabe por quê? Não tinha dente na boca, mas tinha joelho no chão em comunhão com Deus. E a gente não vê mais isso hoje. Por quê? Porque a Bíblia ela fala no versículo 3, ela continua assim: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Por que não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Irmão, toda vez que Deus fala o nome do homem 2 vezes na palavra de Deus, ele já está querendo dizer alguma coisa com isso. Ele está querendo dizer: Moisés, eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente e eu sei onde eu vou colocar você. E às vezes a gente não escuta Deus falar isso conosco, nos chamar pelo nome, porque Ele sabe o que nós fizemos no passado. Ele sabe, irmão, do pagode da vida que Ele tirou a gente, do baile funk da vida que Ele tirou a gente. Deus sabe da boca de fumo que Ele tirou muitos de nós aqui. Deus sabe, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus e o mundo sabem de onde você saiu, mas só Deus sabe onde Ele vai te colocar. Porque o que Ele tem na tua vida o homem não pode ver. Às vezes nem nós conseguimos ver, mas Ele consegue enxergar lá na frente aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, meu irmão. Basta você olhar na direção certa, basta você ouvir a voz certa, ouvir a voz daquele homem que falou: dá um passo para trás, chega um pouco mais para trás, e daqui a pouco você fala assim: nossa, mas será que tem alguém que está falando comigo aqui? Será que eu estou ficando louco? Não, é o Espírito Santo falando para você, te dando direção, te falando: não sai essa hora, sai daqui a pouco, fazendo você às vezes perder um ônibus, e você sofreu um assalto dentro daquele ônibus, e é o Espírito Santo direcionando você, e você achando às vezes que é a voz do homem ou que é a voz
funciono, deixa que eu vou abrindo as portas e fazendo você passar, mas para eu agir na tua vida, tira a sandália dos pés. Durante muito tempo, por exemplo, a gente já ouviu muita mensagem falando sobre isso. Tira a sandália dos pés, tira a sandália da incredulidade, tira a sandália disso, a sandália daquilo. E a gente às vezes para pensar, e a gente até às vezes fala isso, né, pastor? Só que o que o Espírito Santo tem para nós nessa noite é muito além disso. Se você parar para poder pensar, irmãos, como é que um Deus tão grande estaria preocupado com o tipo de sapato que ele dá nos pés? A preocupação de Deus não é essa, irmão. Se teu sapato é novo, se não é, se é sandália, se não é, se está sujo, se não está. Isso é preocupação do homem. A preocupação de Deus não é essa. Ruth, capítulo 4, Davi, perdão. Ruth, capítulo 4, versículo 7. Só para que você possa entender. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e permuta, troca, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. E isto era por testemunho de Israel. Israel não entendi nada. Irmão, nessa passagem ela trata sobre um homem que estava remindo, que estava comprando uma dívida de uma mulher. E para que esse negócio fosse feito, hoje a gente, para poder firmar um acordo, a gente vai no cartório, assina aquele documento, o cartorário vai lá, carimba aquele documento, reconhece firma, né? E o trato, o negócio está feito. Naquela época não era assim, irmãos, não tinha cartório. Como os homens falavam, como os homens firmavam as coisas, eles chamavam 10 anciãos e eles faziam um acordo na frente desses homens. E eles então tiravam a sandália dos pés e entregavam para o outro, para poder dizer que aquele acordo, que aquele negócio tinha palavra, que aquilo ali estava sendo feito um acordo, que estava sendo feito um compromisso entre as duas partes. Não é, mas o que isso tem a ver com aquela passagem? Deus vira para Moisés então e diz assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esta terra é terra santa. Deus estava chamando Moisés, irmãos, e firmando um acordo com ele. Deus estava chamando Moisés e falando: Moisés, eu tenho um acordo para firmar contigo nessa noite. Eu tenho um acordo para poder fazer contigo nessa noite. Você tenha compromisso contigo e eu faço uma vermelha abrir. Você tenha compromisso comigo e eu faço a água sair da rocha. Você tenha compromisso contigo e eu faço o pão cair do céu. Você tenha compromisso contigo e eu faço alimento cair do céu. Você tenha compromisso contigo e eu faço o meu povo entrar na terra que manda leite e mel. Mas para isso, Moisés, eu preciso que você tenha compromisso comigo. Nós precisamos fechar um acordo. Nós precisamos fechar um trato nessa noite. Deus então chama Moisés e fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés e vamos firmar um acordo nessa noite. Eu abro o mar da tua vida. Eu destravo aquilo que está preso na tua vida. Eu abro as portas daquilo que você espera. Mas só se você firmar um acordo comigo. Só se você tiver compromisso comigo. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso comigo. Eu vejo muitas vezes, irmãos, algumas pessoas que não têm compromisso com Deus usando jargões, frases feitas, como se isso fosse um mantra, como se isso fosse uma frase de efeito, irmãos. Mas a frase está vazia de Deus, porque ela está vazia de compromisso. E as pessoas, às vezes, iludidas, elas acham que é só usar uma frase gospel, está tudo certo, está arrependido. É só usar uma frase, mas a frase está vazia de Deus, ela está vazia de compromisso com Deus. Porque a Bíblia é muito clara, ela não traz da palavra de Deus tendo um compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. A gente precisa, irmão, nem que for todo dia, tirar o sapato dos nossos pés e falar: Senhor, eu firmo meu compromisso contigo novamente.
Coloca, Davi, para mim, por favor. Josué 5,15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, ou seja, Josué obedeceu a voz de Deus. Irmão Elton, não entendi. Eu explico. Josué era o substituto de Moisés. Foi aquele que recebeu o cajado das mãos dele para poder continuar aquela obra. E Deus então chama Josué, o mesmo Deus que apareceu para Moisés lá atrás, chama Josué e fala com ele: Josué, quer ver Jericó cair? Compromisso comigo. Josué, quer ver aquele familiar se converter? Compromisso comigo. Josué, quer ver aquele casamento voltar a dar certo? Compromisso comigo. Josué, quer ver aquela doença que foi o diabo que permitiu que chegasse na tua vida e ir embora? Compromisso comigo. Josué, irmãos, ele estava no pé do monte, pronto para poder subir Jericó. Mas Deus fala com ele: Josué, antes de subir Jericó, antes de fazer o que você quer, antes de fazer o que está no teu coração, firma um compromisso comigo. Se você não firmar compromisso comigo, o Deus que foi com Moisés não será com você. Se você não firmar compromisso comigo, muralha não cai. Se você não firmar compromisso comigo, o povo não entra na terra que manda leite e mel. Se você não firmar compromisso comigo, aquela muralha não cai. Eu quando cheguei aqui no culto, irmãos, eu estava aqui no primeiro louvor, eu fechei os olhos e falei: Senhor, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer falar nessa noite? Qual é o cerne, qual é o centro, qual é a intenção, a mensagem principal de toda essa mensagem dessa noite? E Deus falava no meu coração, ele falava: o meu povo quer ver milagre, mas não quer ter compromisso comigo. O meu povo quer ver muralha cair, mas não quer tirar a sandália dos pés. Mas não entende que o lugar que está é santo. O meu povo ora a mim, às vezes me busca, mas me busca sem compromisso, me busca de maneira rasa. E Deus está te chamando para algo mais profundo na presença dele. Glória a Deus. Deus está te chamando para algo, irmãos, muito além do que você já viveu até hoje. Deus está falando com você: eu posso fazer, te ajudar nos projetos do teu coração, mas antes de subir Jericó, firme um compromisso comigo. Antes de você buscar o milagre, busque o Deus que opera o milagre. Antes de você buscar a bênção, busque o Deus que está pronto para te abençoar. E a Bíblia ela vai falar que aqueles que buscam o Senhor não correm mais atrás de bênção. As bênçãos o alcançarão. Irmãos, Deus está pronto para te abençoar. Não tem ninguém mais interessado a te abençoar do que Deus. Nem você pode imaginar as bênçãos que Deus tem para você. Mas Ele está pronto para poder te abençoar. Só depende de você. Queria chamar já o Ministério de Louvor para cá. Peço que você medite nesta palavra. Eu peço que você, durante esse tempo do nosso Ministério de Louvor, estiver louvando a Deus, que você possa meditar nessa palavra. Essa noite, irmãos, é noite de firmar compromisso com Deus. Irmão, você está falando o quê? Você está fazendo já aquela palavra introdutória ao apelo. Não, irmão, eu não quero apelar a nada nessa noite. Eu quero falar que o que Deus tem para você, Ele está pronto para te dar. Só depende de você. Só depende de você. Eu quero te dizer uma coisa: não saia daqui nessa noite da mesma forma que você entrou. Deus tem pressa para fazer o que tem para fazer na sua vida. Essa noite é noite de você voltar a ter relacionamento com Ele. Não relacionamento superficial. Não relacionamento da boca para fora. Aquele eu te amo vazio.
mas veja Deus dentro da sarça. Se você sair daqui nessa noite não vendo Deus, você veio somente para um entretenimento gospel. Mas Deus está te chamando nessa noite para algo mais profundo com você. Deus está te chamando nessa noite para firmar compromissos que talvez foram firmados lá atrás, mas que por alguma coisa você pegou a tua sandália de volta e falou: Senhor, aquele compromisso que eu fiz com o Senhor, eu estou desfazendo, seja lá por qual motivo for. Mas Deus está te falando nessa noite que é hora de nós firmarmos o compromisso novamente. Deus está te chamando nessa noite falando: suba ao Horebe, mas firme compromisso comigo.